E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo. Este é o fantástico mestre do terror. E esta, sem mais nenhuma enrolação, é a fantástica HQ conhecida como Bertagna, a Dimensão das Sombras. É como dizem por aí, antes tarde do que nunca, né? Eu recebi essa HQ lá do canal Milhas e Milhas do Cássio Witt, que o alter ego do poderoso mestre do terror. E eu recebi ela já faz um tempinho. Eu tô gravando isso no mês de dezembro de 2024, mas esse vídeo provavelmente vai sair apenas em fevereiro de 2025. Coisas da vida, né? Mas o meu amigo Cássio vai me perdoar, ele sabe como funcionam as minhas cronologias meio loucas, mas sem enrolar, né, sem perder mais tempo com esses preâmbulos, vamos de cara dizer que o que eu tenho em mãos aqui é simplesmente a melhor, a mais legal HQ nacional, de produção nacional, que eu já li nos últimos tempos. E dito isso de mim, não é dizer pouco, né? Sou um cara que quem me conhece, quem tem amizade comigo e até mesmo quem acompanha esse canalzinho há algum tempo sabe que eu não falo tanto assim de HQ nacional. E eu sou sempre muito sincero nos meus gostos e nas coisas que eu vejo como problemas na HQ nacional. Eu tô sempre dizendo, nós temos excelentes desenhistas, caras fenomenais nessa seara, nesse quesito, né? Nossos desenhistas são muito bons. Mas os argumentos, os roteiros da maior parte da produção nacional que eu li durante todos esses meus anos de leitores, são muitos, né? Sempre, na maioria das vezes, deixam a desejar. Eu tenho carinho, eu gosto, eu acho que as HQs que mais se salvam, né? Sempre achei, pelo menos, que as HQs nacionais que mais se salvam, que mais me agradam, normalmente são as de terror. O terror nacional eu sou fã, embora o roteiro continue muitas vezes meio simplório, meio bobo, carecendo de desenvolvimento em muitos casos. Na minha opinião, sempre foram, e na verdade continuam sendo. E de certa forma essa HQ aqui, ela corrobora isso, né? São os melhores roteiros, é o melhor da nossa produção, né? Super-heróis nacionais, tem alguns que eu li, alguns que eu gostei, que eu admirei por alguma coisa. Poderoso Máximos, por exemplo, apareceu nesse canal há um tempo atrás aí, e eu até admirei. Eu já li outros personagens que eu consegui achar interessantes, tipo Lagarto Negro, isso muito antes de eu sonhar um dia ter o canal. Mas a verdade é que, em sua maioria, os roteiros nacionais não conseguem me pegar. E aí, gente, é uma questão de gosto, muita gente pode achar ruim, muita gente pode criticar, podem vir falar em preconceitos e afins, e aí não vou me dar nem o trabalho de responder. Porque gosto é gosto, né? E eu simplesmente não consigo, na maioria das vezes, me agradar dos roteiros, a maior parte deles. Mas o que nós temos aqui é uma grata surpresa. É um material que reúne um roteiro muito legal, né, uma história muito bem escrita, com uma arte fenomenal. É um trabalho do Eduardo Cárdenas, né, com a Patrícia Carinho, o Leandro Peixoto. Ela veio muito bem recomendada pelo Cássio, né, pelo Cássio do Milhas e Milhas. O trabalho veio numa luva aqui, né? Tem uma luvinha, eu vou retirar aqui. Deixa eu mostrar a parte de trás antes. Ó. Mundos Infinitos, Horror Infinito. É realmente um trabalho fantástico. Nem vou falar tanto da parte gráfica, essa coisa de papel, capa, essas coisas. Tem muito boa qualidade nisso também, mas para mim é o menos importante, que me perdoe, né, o esforço que foi feito pelas pessoas para dar um excelente tratamento ao papel e tal, mas para mim é o menos importante. Então você tira a luva
Ela é nesse formato aqui, né? Formato tipo bloco de desenho, talão de cheques gigante, como você preferir. E eu vou dizer pra vocês que pra mim é o único defeito da HQ. E aí é uma coisa muito pessoal minha, eu não sou tão fã de, né, de ler nesse sentido assim, né? Meio horizontal. Mas pra mim é o único defeito. Né? É um trabalho da, né, Universo Fantástico. Isso foi... Eu vou ter mais problemas do que normalmente já tenho para conseguir enquadrar aqui a HQ, pessoal. Mas, né, vamos fazer uns esforços. Aqui, ó. Isso foi publicado... vamos ver se eu acho quando que se deu a publicação aqui na frente. Eu não lembro se está por aqui. Mas aqui dá pra ver bem, pelo menos, quem escreveu e tal. Vamos ver se aqui atrás é onde tá. Na verdade, não é. Na verdade, eu não tô achando, gente. Agora me pegou, né? Eu sempre tenho esse problema em saber quando o material foi lançado, né? Eu sempre digo, são coisas que eu devia ver antes, né? Mas eu não vejo. Eu nunca vejo. Eu sempre vejo depois. Né? Sempre vou ver depois. O que é um erro. Bom, mas então vamos pular essa questão aí por pura incompetência minha e vamos nos ater ao que importa. O que nós temos aqui é uma mistura deveras interessante. Como eu disse, isso havia me sido até mesmo de certa maneira alertado pelo Cássio. O Cássio havia dito, né? O que nós temos aqui é uma mistura deveras interessante de mundos de fantasia, tipo RPG, com horror, com terror bem pesado e tipo umas pitadas, não são nem pitadas, é uma mistura forte mesmo de Matrix, vamos dizer assim, né? Aqui nós temos horror, universos de fantasia, né? Coisas que podem te remeter a tipo Senhor dos Anéis, a jogos de RPG, né? Com toda aquela parte tecnológica e de mundos virtuais de Matrix. É tudo isso num só. Muito bem misturado, muito bem criado. E eu acho, gente, que é aí que tá a grande essência do negócio. Eu vou afastar um pouquinho o mestre do terror aqui. Deixa eu ver se eu tenho como dar uma ajeitada na câmera para ela pegar aqui assim, ó. Eu vou tentar conduzir a coisa dessa maneira aqui, pessoal. Porque senão eu não vou enquadrar nada mesmo. E essas misturas são misturas perigosas, né, gente? São misturas muito perigosas porque é extremamente fácil que um material que mistura tantas referências... Não deu muito certo, eu vou tentar inverter de novo. Tenham paciência comigo. Aqui, vamos ver. Vai melhorar um pouquinho assim. Um material que mistura tantas referências, que, como eu digo, tem tantas vertentes diferentes, né? Tipo Matrix, RPG, mundos de fantasia, horror. É muito fácil descambar para uma coisa que se perde totalmente e que acaba não tendo conteúdo, acaba ficando dispersivo ou pueril demais. Não é o que acontece aqui. A história é muito coesa, é muito bem escrita, né? Ela te convence, ela desde o começo tá extremamente bem explicado com o que você tá lidando, o que é cada coisa, por que cada coisa é assim. E o horror
não te decepciona. Porque a princípio, quando eu comecei a ler, até baseado numa certa expectativa que o próprio Cássio acabou me fazendo ter, eu cheguei a temer que essa parte da história que tinha, né, que tem essa pegada meio Matrix, né, simulação, mundo virtual, acabasse me tirando o senso do terror, o senso do medo que uma história de terror procura te passar, porque eu pensei, vai acabar acontecendo que em algum momento a gente vai perceber que todo o horror, todas as criaturas, né, terríveis que possam aparecer aqui, todos os atos que elas cometam, não importam quais sejam, são virtuais, são de um mundo virtual e, né, acabam não tendo peso no mundo real. Tipo, isso é uma coisa que sempre me decepciona, né? Eu tenho problemas, por exemplo, com filme de terror. Eu amo filme de terror, mas eu tenho muito problema com filme de terror em que as cenas mais gore, as cenas mais pesadas, as cenas mais assustadoras não acontecem no mundo real, são tipo alucinações do protagonista ou da protagonista, né? A criatura que ela viu não tá ali, a morte que ela teve foi só um sonho, ela acorda e não é daquele jeito. E eu temi que isso pudesse acontecer em Bertagna, mas não acontece. Não acontece pelo simples fato de que você percebe que para esse universo virtual no qual a história se desenrola acontecer, todo um horror muito pesado e muito físico, claro, físico em termos da história, né? Na realidade da história, teve que acontecer e continua acontecendo. E esse entrelace da trama, esse conhecimento de que as coisas que você está vendo só são possíveis de se desenvolver por causa dessas questões tão terríveis, cara, elas te prendem na história. E aí o desenvolvimento da história desempenha um papel crucial. Ela é muito bem desenvolvida, é muito bem escrita. Ela não me deu aquela sensação que muitas HQs nacionais têm, né? E algumas também estrangeiras, como eu falo, aquela sensação de picote, aquela sensação de que de repente o roteiro mudou de rumo do nada, como se ao publicar eles tivessem decidido que alguma parte da história não era importante e não ia entrar no corte final e eles tiraram e pegou um atalho. Você não tem essa sensação. Há algumas presenças na história que são meio cartunescas, meio fofinhas, assim, ou que também, tipo aqui, por exemplo, há referências interessantes, olha só o que nós temos aqui, né, Dylan Dog, Hellboy, tá entendendo? Tem umas referências muito interessantes e essas referências fazem a delícia de quem presta atenção no negócio, né? E mesmo essas presenças mais engraçadinhas, mais cartunescas, vamos dizer assim, que eu também temi quando eu folheei a HQ que elas pudessem tirar o peso da situação. Não, elas desempenham papéis importantes e muitas vezes, uma delas em especial, desempenha um papel crucialmente destruidor na história, entendeu? Tipo, de fofinho só tem a aparência, porque é uma criatura extremamente temível e tá causando, digamos assim, destruição irreparável. E essa sensação de você perceber que mesmo as criaturinhas mais bonitinhas, mais fofinhas da HQ são perigosas, né? E você conseguir ter a sensação de que elas não destoam de todo o fundo que a HQ criou, é muito, mas muito mesmo virtude do desenho, né? Virtude da arte, que é extremamente bem feita e que passa o tom das cores, que passa isso, né? O tom das cores que foi usado, né? Da colorização, a presença das criaturas, olha só que maravilha, né? A maneira como elas se apresentam, né? O fundo, as cores de fundo, muitas vezes oscilando para esse domínio do preto e branco, depois cores mais chapadas. Tem alguns momentos que você acaba até entendendo, e mesmo para pessoa como eu, que não curte muito HQs nessa linha aqui, né?
nessa linha tipo bloco, assim, tem algumas cenas que você acaba achando que, acaba até se justificando ser assim, porque você não consegue imaginar que ficaria bom desse jeito em outro formato. É claro que eu não tenho ideia de exatamente qual foi a razão da escolha desse formato. Eu suponho que devem ter tido alguma razão, né, bastante relevante para fazer isso, mas em alguns casos ela parece tremendamente justificável. Os personagens principais da história têm motivações muito interessantes e muito sinistras, muito tristes até. E como eu disse, uma HQ com muito peso, é uma HQ onde os personagens principais, quer eles saibam, quer não, e alguns só ficam sabendo disso de maneira bem trágica, quando quase tudo já está tomando forma, quando quase tudo já está se decidindo. Olha essa criaturinha aqui, ó, que eu falei. Aparência fofinha, mas terrivelmente perigosa, vamos dizer assim. Mas alguns desses personagens acabam tomando conhecimento do quanto o seu destino é trágico apenas no final da história. E isso confere ainda mais peso à situação, né? Vou botar o Mestre do Terror de volta. Isso confere ainda mais força à situação. É uma história que realmente conseguiu me envolver, né, conseguiu fazer com que eu me interessasse demais. Há algumas reviravoltas de roteiro interessante, inclusive o final. Não é um final em aberto sobre certos aspectos, mas sobre outros é um final sim com possibilidades, e é um final que para aquela pessoa que leu e que ficar pensando um pouquinho a respeito do que leu, vai encontrar interpretações e que te deixa com uma certa dúvida sobre qual é o mal real que permeou a história inteira. Enfim, Bertagra foi uma grata surpresa, foi realmente uma recomendação muito legal do Cássio, valeu muito a leitura, eu curti demais. Né? Como eu disse, alçada ao topo da melhor HQ nacional que eu li nos últimos tempos. E quando eu digo nos últimos tempos, isso, né, retroativamente falando, estamos falando de uma porrada de tempo mesmo. Eu não sei aonde ela ainda pode ser adquirida, eu não sei de que maneira as pessoas ainda podem adquiri-la, mas se você tiver essa oportunidade, não perca, porque aqui tem um material excepcionalmente bom. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim, pro Mestre do Terror e pro Cássio do canal Milas e Milhas.